Salmo 79. Amém? Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja à nossa vista, manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Obrigado por tua palavra nesta noite, Senhor. Fala ao coração do teu povo, ministra, Senhor, a tua verdade ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Mais um salmo de Asaf, mais um lamento pela comunidade, lamento esse ocasionado pela destruição de Jerusalém e do templo pelos babilônios. Onde isso está registrado? Abra sua Bíblia lá no 2º livro de Reis, capítulo 25. 2º livro de Reis, capítulo 25, versículo 8 ao versículo 10. 2º livro de Reis, capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 10. Segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 8 ao versículo 10, diz assim: No 7º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Até aqui, volte lá para o Salmo 79. O que vimos ali, meus irmãos, minhas irmãs, no 2º Reis, capítulo 25, versículos 8 a 10, é o texto que relata a destruição de Jerusalém, a invasão de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor, que, através do chefe da sua guarda, entra em Jerusalém e taca fogo em toda a cidade. Taca fogo no templo, taca fogo na casa do rei e taca fogo em todas as casas que haviam em Jerusalém. Ou seja, vemos uma Jerusalém completamente incendiada. Não só isso, Jeremias ainda vai nos relatar em suas lamentações que mulheres grávidas foram mortas à espada, que pessoas idosas foram degoladas. Vamos ver uma completa destruição na cidade de Jerusalém, ocasionada pela invasão dos babilônios. O salmista Asaf, então, no Salmo 79, ele traz para nós a narrativa de toda a impiedade dos inimigos
e pergunta a Deus quanto tempo ele vai permitir que esse desastre permaneça, continue. Israel, o povo de Deus, espera que Deus os trate de uma forma diferente de outras nações, porque afinal de contas Deus tinha uma aliança com Israel. Só, minhas irmãs, que Israel rompeu esta aliança com Deus. E ao romper esta aliança com Deus, com a desobediência ocasionada pela idolatria, Israel agora estava sofrendo as consequências da sua desobediência. O salmista Asaf, no versículo 1 ao 4, ele vai narrar a impiedade dos inimigos. Olha o que ele diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio dos que, e a zombaria dos que nos rodeiam. Foi o que Israel se tornou, minhas irmãs. O templo foi profanado pelos soldados de Nabucodonosor. O povo foi assassinado pelos soldados de Nabucodonosor. Aqueles que eram príncipes, que eram os sábios de Israel, foram levados para o cativeiro da Babilônia. E aqui Asaf está descrevendo os eventos de forma assustadora, porque Asaf está assustado com tudo que está diante dos seus olhos. Ele termina dizendo: Israel virou uma nação que é zombada pelos seus inimigos. Ela virou opróbrio para os seus vizinhos. Israel, minhas irmãs, era o povo da aliança de Deus. Viviam numa terra que havia sido prometida e dada por Deus a eles. Formou-se deste povo uma nação em que todos reconheciam que era a nação de um Deus que os protegia, de um Deus que os guardava, de um Deus que lutava as suas lutas. Israel, meus irmãos, adorava, portanto, ao Senhor numa terra que fazia parte de um pacto que Deus havia feito com Abraão em Gênesis capítulo 12. Um pacto de um povo, um pacto de uma terra, um pacto de alimento, um pacto de bênção. Deus havia prometido a Abraão que toda a sua descendência seria abençoada, que as famílias oriundas da sua descendência seriam famílias abençoadas em toda a terra. Deuteronômio 27 e 28 vai nos dizer, promessa de Deus, que se o povo da aliança servisse e obedecesse ao Senhor, eles seriam prósperos e seriam abençoados. Mas esses mesmos textos nos revelam que se este mesmo povo de Deus viesse a desobedecer ao Senhor e a andar fora dos seus caminhos, eles seriam amaldiçoados. Andar na presença de Deus, minhas irmãs, pode refletir para nós tanto bênção quanto maldição. Andar diante do Senhor pode representar para nós boas coisas, ou pode representar para nós terríveis coisas, ou coisas terríveis. Assim, minhas irmãs, como a obediência levaria às bênçãos de Deus, a desobediência, como esse texto de Deuteronômio diz, levaria às maldições do Senhor. E que o que o povo fez ao longo de todos esses anos diante de Deus, o povo rompeu a aliança com o Senhor. O povo rompeu o seu pacto com Deus, porque Deus, minhas irmãs, Ele nunca rompe as suas alianças, porque Deus é fiel. E quando Ele estabeleceu uma aliança com aquele povo, Ele permaneceu fiel à sua aliança. Ele protegeu, Ele guardou, Ele guiou, Ele abençoou, Ele prosperou, Ele deu vitória nas guerras de Israel, mas o povo desobedeceu. E Deus foi até longânimo para com este povo. Deus foi paciente com este povo,
mas chegou em determinado momento que só havia um jeito de resolver a questão, e o jeito era o juízo. Deus então enviou o juízo através dos inimigos de Israel. Primeiro, o reino do norte pelos assírios, e agora o reino do sul, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, através dos babilônios. O povo agora estava experimentando, minhas irmãs, a ira do Senhor, através das ferramentas do Senhor, que eram os seus adversários, que eram os seus inimigos. Do versículo 5 até o versículo 7, há o início de uma nova perícope, ou de uma nova parte deste salmo, em que Asaf olha para Deus e pergunta: Senhor, até quando o Senhor permitirá essa afronta ao teu povo? Até quando o Senhor permitirá essa desgraça ao teu povo? Olha o que diz o versículo 5: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Senhor, nós estamos sofrendo, Jerusalém foi destruído, o teu templo foi profanado, mas o templo de Deus já estava profanado, né? Porque já tinha lá várias imagens de deuses estranhos, de deuses do paganismo, já haviam lá incensos sendo acesos pelos sacerdotes de Deus a deuses estranhos. O templo estava profanado, ele só foi agora destruído definitivamente por Nabucodonosor. Vemos aqui então o questionamento de Asaf em forma de desespero, um pedido para que o Senhor voltasse toda a sua ira aos seus inimigos, para que o Senhor encerrasse esse período de juízo, para que o Senhor cessasse a sua ira contra Israel e voltasse a sua ira, derramasse a sua ira contra os verdadeiros inimigos de Deus, que eram aqueles que não conheciam a Deus, eram aqueles que não invocavam o seu nome, eram aqueles que não tinham relacionamento e nem aliança com o Senhor. Asaf diz aqui: olha, Senhor, Jacó está sendo destruída, Jacó está sendo aniquilado, o teu povo está morrendo, o teu povo está sofrendo. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor permitirá isso? A infidelidade da nação, minhas irmãs, leva o salmista a buscar o perdão de Deus. Olha o que ele diz do versículo 8 ao versículo 10. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais, apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados, por amor do teu nome. O povo quer aliviar o peso da ira de Deus, mas também quer honrar ao nome do Senhor. Não há como separar aqui os dois desejos, pois eles são complementares: honrar o nome de Deus e ser perdoado pelo Senhor. O bem-estar do povo honra o nome de Deus, e o bem-estar do povo não pode estar separado da fidelidade de Deus. Asaf recorre ao perdão divino, recorre ao arrependimento. Senhor, nós pecamos contra Ti, nos arrependemos de termos nos voltado para outros deuses, portanto perdoa-nos. Lembra que o Senhor é fiel, lembra que o Senhor tem uma aliança conosco. Não permita, ó Deus, que essa afronta continue. O povo agora experimenta, minhas irmãs, o mesmo juízo que o reino do norte experimentou pelas mãos dos assírios. No entanto, os babilônios ultrapassaram os limites da crueldade. Os babilônios foram muito mais cruéis do que os assírios, porque os babilônios, minhas irmãs, eles derrubaram o templo, os muros da cidade, destruíram toda a cidade, mataram o povo, acabaram com as plantações, mataram os animais que serviam de alimento. E Jeremias vai nos dizer nas suas lamentações, em determinado momento ele vai dizer que mães estavam se alimentando dos seus filhos mortos. Até canibalismo em Jerusalém teve.
porque o povo que foi deixado lá, à sua própria sorte, não tinha mais casa para morar, e também não tinha mais comida para comer. Começaram a se alimentar dos mortos que estavam jogados por toda a cidade. Foi isso que os babilônios fizeram com Jerusalém. Por isso todo o desespero de Asaf, por isso todo o desespero do salmista, buscando em Deus o perdão dos seus pecados. Por isso também, minhas irmãs, o salmista vai pedir a Deus que no futuro viesse a julgar a Babilônia. A Babilônia foi julgada e foi totalmente destruída por um novo adversário que se levantou contra ela. Deus também julgou a Babilônia, Deus também derramou o cálice da sua ira sobre os babilônios. Eles sofreram tudo aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus. E o salmista termina, minhas irmãs, do versículo 11 ao versículo 13, dizendo: chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio que te vituperaram, quanto a nós, o teu povo, e ovelhas do teu pasto. Para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. O salmista então termina este salmo rogando para que o Senhor preserve aqueles que foram levados em cativeiro. E o Senhor preserva, porque 70 anos depois, aquela geração e os herdeiros daquela geração puderam ser libertos do cativeiro que Deus havia colocado eles. O salmista pede que o Senhor venha retribuir da mesma forma o insulto dos seus inimigos. E por fim o salmista faz uma promessa final de louvar a Deus de geração em geração, pois o povo de Deus é a ovelha do seu pasto, ouve a sua voz, reconhece o seu chamado e, portanto, é sua propriedade, e são aqueles que louvarão ao seu nome. O que nós podemos extrair, minhas irmãs, destas palavras do salmista Asaf? Já conhecendo o contexto, já sabendo tudo o que aconteceu, já sabendo por que o salmista recorre em desespero a Deus, já sabendo de toda a destruição de Jerusalém, o que nós podemos extrair do Salmo 79 para as nossas vidas hoje? Que não estamos sendo perseguidos, entre aspas, que não estamos recebendo espada, de ninguém, que Nova Iguaçu não está sendo destruída por ninguém, o nosso templo está aqui, está de pé, ninguém está aqui vindo destruir absolutamente nada. Mas o que o Salmo 79 tem, minhas irmãs, a dizer a nós, quanto povo de Deus, que nós não devemos talvez repetir os mesmos erros de Jerusalém, ou melhor dizendo, de Israel, que não devemos seguir os mesmos passos daquele povo. Esse texto nos ensina que a aliança de Deus, minhas irmãs, ela tem 2 lados. O primeiro lado são suas bênçãos, e o segundo lado são suas maldições. Tudo vai depender da forma como nós atendemos ao chamado da aliança de Deus, se nós obedecemos ou se nós desobedecemos. Em segundo lugar, meus irmãos, o seu povo deve andar segundo a palavra da sua aliança. Desde Moisés, Deus fala ao povo: obedeça a minha palavra, permaneça na minha palavra, ouça a minha palavra. Desde o início, minhas irmãs, Deus manda que a sua palavra seja escrita num papel, para que gerações futuras venham a conhecer a sua palavra. E essa geração aqui do Salmo 79, eles não conheciam a palavra do Senhor. Então o caminho mais rápido para a desobediência é não conhecer a palavra do Senhor. O caminho mais rápido para cair, para pecar, é não conhecer a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, o pecado, minhas irmãs, leva à destruição. O pecado leva à destruição de famílias, o pecado leva à destruição de uma igreja, o pecado leva à destruição de vidas. Porque o pecado, o intuito do pecado é destruir o pecador, é destruir quem os cerca,
E foi assim que aconteceu com Jerusalém, foi assim que aconteceu com o Reino do Sul, foi assim que aconteceu com Judá. O pecado levou aquele povo a ser destruído pela ira do Senhor. Eles estavam ali recebendo do Senhor aquilo que eles mereciam, que era o juízo, que era a destruição. E por último, minhas irmãs, terrível coisa é estar debaixo da ira do Senhor. Que o próprio Senhor possa nos livrar de estar debaixo da sua ira, de estar debaixo do derramar do cálice da sua ira, porque por nós o cálice da ira do Senhor já foi derramado sobre Cristo. E por isso nós fomos livres do derramar do cálice da ira de Deus, porque ele já foi derramado sobre seu Filho, ele já foi derramado sobre Cristo, por causa de cada uma das nossas iniquidades, por causa de cada um dos nossos pecados. Que o Senhor, minhas irmãs, nos livre da sua ira vindoura, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos prosseguir no conhecimento da palavra do Senhor, para que não venhamos a cair, para que não venhamos a pecar, para que não venhamos, minhas irmãs, a deixar de seguir os passos e deixar de dar ouvidos à voz do nosso pastor, do nosso Senhor, do nosso Salvador, para que os textos de Deuteronômio, no que concerne a desobediência, não venham a se cumprir sobre as nossas vidas, mas que nós possamos viver alegremente a palavra de Deus, para que possamos viver na presença de Deus todos os dias. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por este salmo que nos ensina que a aliança do Senhor é algo sério em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, não permita que venhamos a romper esta aliança, a romper este pacto. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, dê discernimento, capacidade do Teu Espírito, sobriedade. Ajuda-nos a sobrevivermos, Senhor, em meio a uma sociedade tão má, tão cruel. Que essa crueldade, que essa maledicência não venha a contaminar os nossos corações. É o que te pedimos, Senhor, que andemos na Tua presença todos os dias, em nome de Jesus. Amém.